O que você sempre quis saber: crime cibernético. O Brasil ocupa o segundo lugar no mundo de mais ataques cibernéticos. É e-mail, internet, dados pessoais, cartão de crédito pessoal, de pessoa jurídica, clonados, extorsões, crimes passionais cibernéticos acontecendo a todo vapor. Você quer se proteger disso? Então você não pode perder esse programa, que eu tenho a honra de receber aqui o advogado Dr. Luiz Augusto Durso, especialista em crimes cibernéticos. Começa agora o programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Luiz, muito obrigado pela sua participação e de trazer à luz aqui um assunto tão importante para toda a população brasileira. Doutor Fernando, muito obrigado pelo convite, eu que agradeço, é um privilégio estar aqui em seu programa para falar do tema da minha vida, mas a gente poder quebrar bolhas. Eu gosto disso, de ir em programas, por exemplo, de um médico, de um artista e etc, porque é assim que a gente faz a comunicação assertiva, furando essas bolhas, chegando para mais gente, mais usuários, mais seguidores, então eu só posso agradecer o convite. Bom, Luiz, você vem aqui em boa hora, sabe? Há muitos anos, a gente vai falar mais sobre isso. A minha imagem vem sendo utilizada de maneira indiscriminada na internet. Felizmente, falando por mim, eu nunca fui uma vítima direta deste problema, mas indiretamente sim, porque você imagina o transtorno na vida pessoal que isso acaba causando e estorno emocional e financeiro na vida de pessoas, não só do Brasil, ao redor do mundo. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Para a gente organizar o pensamento, Luiz, eu queria que você falasse quais são os principais e os tipos mais comuns de crimes cibernéticos. Olha, doutor, em primeiro lugar, é interessante perceber como hoje a maioria dos crimes estão migrando para a internet. Então, antigamente tinha o estelionatário, hoje ele usa a internet. Antigamente o indivíduo cometia extorsão, internet. Ameaça, os crimes contra a honra, o preconceito, a discriminação. A gente percebe isso acontecendo em massa na internet. Até me perguntam, os alunos perguntam, professor, que crime não dá para ser cometido na internet? E até homicídio dá. Você sabe bem, você como colega médico sabe que um hacker pode invadir um hospital, e aconteceu na Europa, e aumentar a dosagem de um medicamento e matar um paciente a milhares de quilômetros de distância. Ou até pior, né? Induzir a pessoa a comportamentos de automutilação, e a gente sabe a tristeza que isso acaba causando nas famílias. Eu, inclusive, tive um papel importante nesse debate, porque quando teve aquela história do jogo Baleia Azul, que era uma bobagem absurda, que era um jogo na internet para induzir crianças e adolescentes à automutilação e eventualmente até o suicídio, nós conseguimos uma mudança legislativa, porque não era crime no Brasil você induzir alguém à automutilação, mesmo sendo menor, só o induzimento ao suicídio. E aí, recentemente, o Código Penal foi alterado. Com relação à sua pergunta inicial, nós percebemos que hoje o carro-chefe, e aí eu vou dizer não sobre índices presentes em relatórios, mas sobre a nossa experiência no escritório. Porque sobre índices que, por exemplo, a SaferNet disponibiliza, a gente vai falar de muito conteúdo de pedofilia, pornografia infantil, a gente vai falar de crime contra a honra, né, a difamação, a injúria. Mas o que eu vejo hoje, a maioria das ligações recebidas em nosso escritório hoje, fraude bancária. Então, aquela história de dizer que alguém te aciona de alguma forma, seja pelo WhatsApp, por uma mensagem de texto ou uma ligação, dizendo, doutor Fernando, você confirma uma compra de R$3.000 no seu cartão de crédito nesse momento? Eu falo, não, eu estou aqui na clínica, não fiz compra nenhuma, então eu preciso te passar para o setor de segurança e eles vão te induzir a ponto de instalar um aplicativo em seu celular que dá acesso aos criminosos e eles fazem as transferências. Então, hoje, fraude bancária, sem dúvida nenhuma, é o maior problema que enfrentamos no Brasil para a pessoa física. Para a pessoa jurídica, as empresas estão sofrendo ataques de invasão para coleta de banco de dados e vazamento e também para criptografia, que a gente chama de sequestro de dados. Então ele invade uma empresa, criptografa tudo e exige um pagamento para devolver. Aconteceu com a TV Record recentemente, aconteceu com o Laboratório Fleury, aconteceu com a Americana, Submarino, tantas outras, a própria Fast Shop, são exemplos nacionais que recentemente foram criptografados. Agora, como que a gente pode se proteger exatamente disso? É uma pergunta complexa, porque você bem abriu o nosso papo hoje dizendo a quantidade de riscos presentes na internet. Então, uso da imagem indevida, crime de estelionato, crime de extorsão.
É difícil eu, em uma resposta, dizer todos os cuidados necessários. Eu posso elencar 5 rapidamente. Então, por exemplo, ter cautela com a exposição. Então, a quantidade de informações que você vai dar sobre sua vida, viagens que você faz, o seu nível social. Tem muita gente que gosta de ostentar, né? E até filhos postando foto com uniforme. Tudo isso é risco com relação à exposição. Com relação a cuidados do seu próprio dispositivo, é saber que você pode ser invadido a qualquer momento. E aí, sempre comprar e adquirir antivírus, usar aplicativos não piratas, originais. Tem muita gente que eu presto consultoria para a empresa e aí o indivíduo fala, não, aqui nosso TI é muito bom, nós investimos muito dinheiro em cibersegurança. Aí eu falo, e qual sistema operacional? A gente usa o Windows, mas a gente achou muito caro comprar a licença, então a gente usou a versão pirata. E já começa aí a vulnerabilidade de você usar a versão pirata de um sistema operacional. Então, essas são dicas iniciais. Nunca repetir senhas nas mais variadas redes sociais. Então, você pôs uma senha em uma rede social, use outra em outro aplicativo, em outra senha, porque isso vaza. Agora, você está falando uma coisa, desculpa te interromper e não vamos perder aí as 5 dicas, mas assim, é tanta senha diferente que a pessoa pode colocar que ela tem 2 opções. Uma, aqui o próprio aparelho, o smartphone oferece, ele bola uma senha que é incapaz de você mesmo decorar, ou você faz senhas diferentes e a pessoa pega para facilitar a vida, salva no aplicativo de anotações do próprio celular. Puxa vida, que né? É uma bobagem enorme, porque o bloco de notas é vulnerável e aí o indivíduo hoje que está roubando o celular na rua, ele está exigindo a senha. E aí ele vai ter acesso a todas as senhas de presente. Mas tem formas. Você pode usar a forma mais tradicional da época dos nossos pais, seria offline, anota no papel. Sim. E deixa em casa, ou usar formas tecnológicas. Nós temos aplicativos que são cofres de senha, e aí ele só valida por criptografia, né? E aí você normalmente faz por reconhecimento facial, então você entra nesse aplicativo para ter acesso às senhas, é muito mais seguro do que o bloco de notas. Quarta coisa é que hoje os estelionatários estão todo dia tentando aplicar golpes, se passando pelos pais, mães, sistemas oficiais do banco, né? Funcionários do banco, funcionários do governo, ou até, no seu caso, se passando por uma figura conhecida para tentar aplicar algum tipo de golpe. Sempre quando a conversa envolver valores, empréstimos, pagamentos, ter cautela. Eu até digo um exemplo a mais. Com inteligência artificial hoje, o criminoso ele simula voz e imagem. Então, mesmo que tenha uma videoconferência, o ideal é ter uma palavra-chave já pré-combinada. Então, eu combino com você sempre quando envolver valores, a gente vai falar o nome de um cachorro. É o dog. Precisa pagar, Dúrcio. Mas qual é a palavra-chave? É dog. Aí eu sei que é você. Porque não adianta te ver, não adianta ouvir sua voz. Sim. Isso tudo pode ser falso. Sim. Informações importantes, né? Dicas que podem ser utilizadas na prática. E me fala uma coisa, qual que é o limite, né, entre a liberdade de expressão e o direito que as pessoas sentem em publicar ofensas, muitas vezes pessoais, nas redes sociais? Porque virou um lugar onde todo mundo pode falar o que quer. Né? Infelizmente. É complicado, assim, porque isso é um reflexo, penso e vejo, que é um reflexo da política nacional, né? A política está polarizada. Então você defende um lado ou outro, não existe você criticar os dois lados. Se você fizer assim, alguém vai te taxar de um dos lados. Eu participo, como você, de muitos programas que eu acabo falando juridicamente de um tema que é político. Então, falando de uma decisão do ministro do Supremo, falando sobre um banimento de uma figura política na rede social, e eu sou interpretado pela minha fala. Mesmo sendo jurídica dizendo, aqui o ministro tem base legal para tomar essa decisão ou não tem, imediatamente os comentários na rede social são, o Dúrcio é de esquerda, de direita, de centro, a interpretação é imediata. E eu consigo desagradar todos os lados, que acredito que o doutor também, quando dá uma opinião técnica, acaba desagradando, porque não é uma opinião política. Sim. Nós não somos comentaristas políticos. E aí, essa polarização hoje veio para as redes sociais e foi massificada, com inclusive ataques à honra. O limite da liberdade de expressão está na própria lei. Então o limite da liberdade de expressão está onde residem os crimes. Crime de preconceito, de racismo, de homofobia, os crimes contra a honra. Ali reside exatamente o limite da liberdade de expressão. Você pode falar, mas será responsabilizado e punido, inclusive com eventual suspensão ou exclusão daquele comentário ofensivo. A questão é que as pessoas procuram uma liberdade tão absurda que ela não vai existir em nenhum lugar do mundo. Muitos defendem que essa liberdade absoluta estaria presente nos Estados Unidos. Mas mesmo lá nós estamos vendo o banimento do TikTok. Então até lá tem limite, tem regra.
essa liberdade absoluta, ela é, na verdade, uma liberdade que quem defende para cometimento de ilícito. Bom, agora deixa eu colocar aqui um pouquinho mais de tempero nessa conversa, porque tudo que a gente está falando aqui é baseado, obviamente, em confiança, baseado na realidade. Por exemplo, uma pessoa xinga outro, sei lá, fala que o presidente, na verdade, não tem formação adequada para ser presidente, tem uma limitação intelectual, ou que, eventualmente, realmente é um criminoso dentro do Código Penal. Só que é o seguinte, uma coisa é ele falar, então você pode ir atrás do indivíduo que, de alguma maneira, está caluniando, se for o caso, né? Ou se não for o caso, ele tem que apresentar provas, você não pode falar qualquer coisa sem provas. Mas e quando os perfis são falsos? Por isso que eu estou falando de colocar um tempero. A pessoa se esconde através de uma criação mental que os aplicativos permitem e solta ali. E como é que funciona? Dá para identificar um perfil falso? Como é que funciona isso tudo? Com relação à primeira reflexão é interessante, porque as pessoas acham que o campo correto para denúncia, inclusive de um criminoso, seriam as redes sociais, mas não são. Mesmo que o indivíduo responda um processo, o local adequado de denúncia de eventual ilícito são os órgãos fiscalizadores, como a Polícia Judiciária, a Polícia Civil e a Polícia Federal, o Ministério Público. Eu até uma vez dei uma entrevista para o Fantástico que alguns pais estavam denunciando um professor nas redes sociais. E eu falei, tem que ter muita cautela, porque se esse professor ao final for absolvido, ele poderá requerer indenizações por causa dessas postagens. O local de denúncia de um fato criminoso são os órgãos oficiais e não as redes sociais. Veja, vamos falar aqui de uma rede social específica. Quando a gente fala de Instagram, Facebook, é coisa bem abertona, né, para todo mundo. Mas e esses grupos de WhatsApp, isso também funciona encarado como uma rede social? Sim, claro. Eu já vou te responder sobre os perfis anônimos, mas a criptografia presente no WhatsApp, no Telegram, ela não imune o conteúdo, desde que isso seja de alguma forma encontrado por uma autoridade ou pela vítima. Alguém pode printar, vazar um grupo e isso ter problema. Nós tivemos um deputado aqui em São Paulo, né, o Arthur Duval, que falou uma bobagem sobre uma viagem à Ucrânia e aquilo foi entendido como turismo sexual, que perdeu o mandato por uma conversa privada, era um grupo dentro do WhatsApp, mas a print vazou, o áudio dele foi vazado e ele sofreu as punições com relação ao que foi falado. Ou seja, a autoria e materialidade existe. Pouco importa se foi numa plataforma... Uma coisa um pouco mais restrita ou se foi realmente público. Aberto para todo mundo. Exatamente. Agora, diferente, só com relação às manifestações, diferente pegar um caso que transitou em julgado e realmente tem uma condenação e você falar, esse indivíduo foi condenado e é um criminoso. Isso, claro, é dizer a verdade. Diferente de você se antecipar a uma decisão de um juiz. Então tem que ter cautela ao imputar crime a terceiros. Com relação ao uso de perfis falsos, não existe anonimato na internet. Mesmo tendo uma dificuldade óbvia de você encontrar os autores, primeira coisa é que nós temos o registro de IP de todos os acessos dentro da Surface Web, da internet que utilizamos, tirando o Deep Web. Então dá para rastrear. Todo perfil você rastreia. E você não tem liberdade de expressão para perfil anônimo. Até porque a própria Constituição Federal deixa muito claro lá na garantia de liberdade de expressão. Todo mundo tem direito à livre manifestação e tal, exceto sob anonimato. Então, você só pode falar desde que o Estado tenha a garantia que vai te encontrar para te punir se você exagerar. Por isso que perfil falso é uma anomalia, não deveria existir. Muitas vezes é criminoso, porque se usar foto de alguém já seria o crime de falsa identidade, mas muita gente entende estar protegido, dá para encontrar. Concordo com o doutor, Sim. Que é uma omissão da rede social permitir tantos perfis falsos. Doutor Luiz Augusto. Isso aqui me faz pensar o seguinte, olhando para trás, da mesma maneira que você falou sobre a mudança, né? a colocação na lei de uma cláusula de alguma coisa que não era crime e passa a ser crime. É lógico que não dá para a gente voltar no tempo, mas talvez se existisse algo muito claro, partindo da Constituição, não sei exatamente aonde entraria isso, da forma que uma rede social pode existir para ser implantada no país, se houvesse, olha... Sabe esse negócio seu de certificação? Durante muito tempo eu trabalhei você tinha também, antes desse momento para comprar, trabalhei na Rede Globo, trabalhei na Bandeirantes, trabalhei na CNN, estamos aqui no YouTube em vários lugares, canais ao mesmo tempo, e veio o selo de certificação. Frente a tudo aquilo que eu falei inicialmente, dos perfis fakes, usando a minha face, que ainda tem muita gente ao redor do mundo que cai nessa, depois fica escrevendo absurdos na minha rede social.
É desgaste Falo, só, é um desgaste, e eu sei que as pessoas perdem dinheiro, ou por carência emocional, acabam acreditando, fazem transferências, depósitos, ou pior até do que tudo isso, se magoam, ficam tristes, É verdade. na verdade. Então, assim, talvez deveria existir isso, né? Olha, para uma rede social se fazer presente neste país, é necessário que todos sejam certificados e validados, ou seja, não existe esse negócio de perfil falso. Isso resolveria vários problemas, até a questão de crianças usando rede social, onde não teria o menor cabimento e ficaria ali uma fragilidade enorme para coisas muito graves, como, por exemplo, você falou da pedofilia. Ou então de um idoso, eu trabalho muito com idoso que tem hidrocefalenia de pressão normal e a gente percebe, muitas vezes para a pessoa é um desafio conseguir entender como funciona a internet e a rede social. Quando ela consegue entender aquilo e entra para dentro desse universo, já foi tão difícil para o cérebro dela, apesar de parecer simples para quem nasceu nessa geração, mas para outras pessoas isso não é, que depois que ela passou essa dificuldade, ela fala, ufa, consegui entrar. E ela não consegue entender que, veja, mesmo ali, é como na rua, não significa que tudo que está sendo dito para você, primeiro, é verdade, e é difícil de certificar se é verdade mesmo ou não. É verdade. Portanto, tome cuidado para não sair replicando qualquer pataquada, né, porque isso é um problema. Mas eu vejo agora uma situação que não é lei isso, existe, nós tínhamos a certificação, não por sermos importantes, mas por entender que de alguma forma você é uma figura pública, uma figura que está expondo conhecimento, um ponto de vista, e agora qualquer pessoa pode comprar e ter. Como que a gente pode lidar com isso agora? É uma excelente fala, porque isso vai de encontro ao que eu defendo, que é a regulamentação. Muita gente no Brasil, inclusive, tem preconceito só pela palavra. Regulamentar assusta. Fala, isso é coisa de advogado. Ih, lá vem eles tolir a nossa liberdade. É uma ilusão, é uma interpretação equivocada. Claro que é uma interpretação que foi manipulada e de alguma forma infectada por causa de um debate sobre, por exemplo, o PL das fake news que regulamentava a rede social. Uhum. Mas regulamentação, mesmo que mínima, para que não tenha risco nenhum da liberdade de expressão ser afetada, precisa existir. E aí eu concordo com você. Precisamos regulamentar alguma coisa de alguma forma. O problema é ter força política para isso. O problema é convencer certa parte da população que hoje tem total medo sobre esse termo regulação ou regulamentação, mas tá aí um exemplo que a gente precisa regular. Até porque tem muita rede social que descumpre decisão judicial. Então, mesmo tendo lei, mesmo eles sendo obrigados a estar cumprindo as decisões judiciais, ignoram e aí pagam as multas ou simplesmente saem do país sem muita preocupação. Segunda coisa, com relação ao perfil verificado, qual seria a dificuldade hoje da rede social cobrar para perfis brasileiros o link com o CPF? Nenhum. Por que não fazem? Porque não interessa. Porque é melhor que quanto mais usuários criados, isso significa mais volume, isso significa mais acesso, mais tempo de coleta de dados e mais lucro. Só por causa disso. Porque se eles vincularem a CPF... Não, isso dá margem até, na verdade, a gente pensando em inteligência artificial, você criar um monte de senha. Não a pessoa falsifica, porque são duas coisas. Uma pessoa, eu vou me passar por outro, me dou o trabalho de criar uma outra coisa, uma outra senha, para ficar bisbilhotando a vida do outro sem o outro entender que eu dei uma passadinha por ali. Okay. A outra coisa pior ainda é uma quadrilha organizada que cria milhões de perfis robôs. Exato. E de alguma forma começa a ter acesso a dados e assim sucessivamente. E manipula o debate público. Nós tivemos exemplos grotescos que durante a campanha eleitoral aqui no Brasil, nós tivemos hashtags no Twitter que estavam no Trend Topics, top 1, com erro de português. Ficou muito claro, inclusive alguns órgãos de fiscalização comprovaram que aquilo foi não autêntico, inautêntico, robotizado, e ele subiu uma hashtag com erro de português. Pronto, aí ficou carimbado. O estagiário, na hora de pôr a hashtag, escreveu errado, como ele deu a ordem para milhares de perfis falsos publicarem um conteúdo com uma hashtag para parecer que aquilo era uma campanha de um tema, ficou claro que era fake. E isso manipula, porque as pessoas que têm, como você sabe bem, a questão do córtex pré-frontal, a questão do viés de confirmação, querer participar e confirmar que eles têm razão, isso manipula a opinião pública por robôs. Então, além de ser um desacato à ortografia, né, e ao bom português. Né? Uma ofensa. Né? Mas ficou claro que isso tudo, muitos debates que ali existem, são falsos. E a gente está perdendo tempo falando sobre isso. Sim. É uma pessoa com 100 mil perfis falsos, pautando temas no Trend Topics 100% inautênticos. Isso tem que ser de alguma forma, claro que regulamentado. Sim. É ridículo a gente permitir isso, mas a plataforma não tem interesse em ajudar, por enquanto.
Dr. Luiz Augusto Durso, muito obrigado pela sua participação, por ter dividido com a gente passou muito rápido, tantas informações, mas eu estou falando tchau aqui, mas vou deixar uma pergunta para você fechar com chave de ouro. Tá bom. Eu me abri com você aqui, o pessoal que está assistindo na rede social sabe o drama que a gente vem sentindo há muito tempo. Eu acho que você é a pessoa correta para passar orientações e dicas para todo mundo que está assistindo a gente agora em relação a esses crimes cibernéticos, sobretudo perfil falso, esse estelionato emocional, que é emocional assim, é emocional para a pessoa que acaba entrando, entendeu? Então, é uma mulher que se faz atraente para um determinado rapaz e o rapaz, um homem, entra naquela. Ou então, uma mulher, uma senhora, que acredita que uma outra pessoa está galanteando e se mistura depois com uma questão de dinheiro, transferência de valor e coisas assim. Quais são as dicas práticas que todo mundo que está escutando a gente aqui agora deve tomar, primeiro, para não cair nesse tipo de armadilha e situação, e segundo, se caiu, o que fazer? Tem que procurar o Dr. Luiz Augusto no escritório, mas antes disso tem muita coisa que a gente pode tomar conta. A gente que é médico gosta muito de uma coisa chamada prevenção, sabe? Qual que é a sua orientação? Prevenção. Vou chancelar a teoria médica aqui com a teoria jurídica. O estelionato sentimental, o estelionato do amor, ele é muito complexo, porque o autor, ele realmente investe muito tempo nessa história. Então ele se passaria pelo doutor, faz uma rede social, cria um laço de afinidade afetivo, isso tem uma dedicação enorme. Ele corrobora, e olha como minha área mudou. Antigamente era muito mais um golpe genérico, a gente fala de phishing, né, de pescaria, então era um golpe spam. Você deve receber até hoje muitos no sua caixa de spam no e-mail. Hoje o golpe é de engenharia social. Ele usa essa tática para convencimento da vítima, estudando inclusive o vazamento de dados, sabendo quantos anos aquela pessoa tem, se ela é viúva ou não, onde mora, todas as questões sociais que de alguma forma foram vazadas por esse tratamento e coleta de dados pessoais. Ele se passa por alguém, às vezes uma mulher muito atraente, às vezes falta espelho para a vítima, né? Porque o indivíduo o indivíduo é feio, falando a verdade, e a menina é linda, e tá lá chavecando, abordou ele, esse rapaz falta espelho para começar a não cair, mas brincadeiras à parte, ele realmente... Não, o que você está falando é uma coisa muito séria que acontece mesmo, porque é diferente um pouquinho do que acontece com o gênero masculino e com o gênero feminino. O gênero masculino, muitas vezes, vai até ao encontro da pessoa e quando chega lá, não tem mulher nenhuma, não. Sequestrado. É sequestrado, pega o cartão de banco, pega tudo mais, além de levar uma surra, fica com uma... Pix e coisas. A mulher geralmente vai mais pela questão do relacionamento, da atenção, né? É isso aí. Bom, dica prática, resumindo. Então, brincando a parte do espelho, mas é que esse indivíduo, ele realmente não teria chance nenhuma na vida real uma mulher tão linda, até porque quando ela iria abordá-lo. Então, já é estranho. Mas tudo bem, o indivíduo acredita que tem esse potencial e eu vou respeitar. A questão é que vai vir histórias que começarão a se tornar estranhas uma hora ou outra. Aí que está a grande orientação. Vai ser um presente que foi parado pela alfândega e precisa pagar uma taxa. Vai ser uma herança que essa pessoa adquiriu e precisa pagar o advogado para recuperar. Sempre é uma história que envolve... Grandiosa, uma coisa meio esquisita, né? Isso. E meio única, né? A pessoa acaba ou ajudando por uma questão afetiva, então ele fala, minha mãe está no hospital, preciso de um dinheiro, ele acaba mandando, tudo falso, ou é algum presente que vai chegar. Então a pessoa fica feliz, pô, vou ganhar um baita presente, vou ganhar um carro, etc. Tudo falso. Então a orientação é quando envolver valores e essa história ficar estranha, se afastar. Com relação aos perfis, tem que ter a premissa de que perfil falso existe, clonagem de imagem, uso indevido existe, e hoje com a inteligência artificial isso só vai piorar. Não, porque a pessoa fala normal, né? Você vê um vídeo criado por inteligência artificial, você tem a sensação, se não fizer aquela dica que você falou de deixar um truquezinho ali, alguma coisa combinado no pessoalmente, isso aí. Você tem uma conversa com qualquer... É lógico, você vai achar esquisito, né, o conteúdo, mas tem uma conversa com qualquer pessoa. Isso a gente chama de deepfake. Rapidamente teve um caso agora, recentemente, em fevereiro desse ano, que uma empresa em Hong Kong fez uma videoconferência com o CEO, 5 funcionários, mais esse indivíduo que caiu. Então era ele mais 5. Todos os 5 eram falsos por inteligência artificial e ele teve a ordem para transferir 25 milhões de dólares, mais de 100 milhões de reais de fraude, e ele caiu e transferiu dessa empresa 100 milhões de reais por causa de uma deepfake. Então você imagina o risco que essa população brasileira hoje corre, sendo o segundo país mais atacado no mundo. Sim. Muito obrigado, doutor Luiz Augusto Durso. Obrigado, foi um prazer. Informações super importantes. Pessoal, a gente fica por aqui. Olha só,
esse episódio aqui eu peço encarecidamente que a gente viralize, tá? Que compartilhe com todo mundo, com todas as pessoas, porque muitas pessoas estão sofrendo problemas das mais diversas ordens por questão desses crimes cibernéticos. Escreva sua dúvida aqui, deixe seu comentário. Eu, Dr. Luiz Augusto, vamos olhar com atenção e responder a todos vocês. Pessoas instruídas vivem melhor. E da mesma maneira que a tecnologia vem para nos ajudar e agregar, é importante que a gente tenha consciência disso tudo. Um beijo no coração, uma ótima semana e até domingo que vem.